Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, minha carinhosa acolhida, não vou mencionar novamente todos os nomes, mas sintam-se mais uma vez acolhidos nesta catedral, igreja mãe de nossa diocese. Estamos celebrando 40 anos de evangelização da diocese. É tempo de graça para nós, transbordamento de alegria. E quero também elevar a Deus orações pela recuperação da saúde do Padre José Adriano, que foi submetido a um procedimento, e o Padre Marido está acompanhando em sua recuperação. Então, que Deus dê muita saúde ao Padre José Adriano e a todo o nosso clero para continuar se doando, se dedicando com muito amor junto às nossas comunidades. Com saúde, a gente vai longe. Rezemos pelo nosso clero, sobretudo nessa semana, o clero do Brasil, reunido no Santuário de Aparecida, e também pelos bispos que nas outras semanas estavam lá também aos pés da Mãe para a sua Assembleia. Nós estamos celebrando 40 anos, 1986, 2026, bodas de Esmeralda, bodas de Esmeralda, 40 anos, lembra 40 anos do povo de Deus do deserto e também o próprio Jesus vencendo as tentações do maligno. Pelo menos quero citar esses dois momentos bíblicos. 40 significa tempo da maturação. Nós somos uma diocese que tem uma história e já estamos no tempo da maturidade. Não nos é permitido infantilismos espirituais, pastorais. Temos 40 anos de história. Por isso, celebrar com gratidão 40 anos, mas pedir luzes para os anos vindouros. Eu já até pensei num bordão. Agora eu quero 40 a mais. 40 a mais. 40 mais 1, mais 2, mais 3, mais muitos anos. E quero pelo menos mais 10 anos me dedicar a essa diocese que eu amo profundamente. E a reciprocidade, graças a Deus, eu sinto. O amor mútuo. O bispo deve amar a diocese como a diocese deve amar seu bispo. Numa comunhão perfeita, querida por Deus. 40 mais ou 40 menos? Mais, muito mais, porque Deus é assim, Deus sempre nos dá muito mais. Uma salva de palmas. 40 a mais. 40 a mais. Muito se fez, mas muito mais haverá de ser feito, como vou lembrar nesta homilia. Estamos celebrando 40 anos, 4 décadas de fé, comunhão, celebrando a esperança. Esse lema ilumina a celebração. Fé e comunhão. Sozinho não haveria esses 40 anos para serem celebrados. E sem a esperança, não estaríamos aqui lotando a catedral e ocupando o pátio da catedral. Como eu sonhei, como eu previ, como eu queria tanto ver esse dia acontecendo. Essa multidão vindo das paróquias de nossa diocese, romarias. Como é bom, ao chegar, uma senhora falou, como é bom ser igreja, felizes da vida, me abraçando, emocionada de ver tanta gente. Não é maravilhoso a gente sentir a nossa força? Tenho certeza que todo mundo vai voltar para casa mais forte espiritualmente e até fisicamente, porque o almoço está maravilhoso, preparado com muito carinho, não é? E estamos celebrando 40 anos nesse contexto dos 800 anos da morte do nosso querido, né? O Pai Chico, Francisco de Assis. Temos aqui o Frei Dalvio, que está sempre conosco, e a nossa diocese acolhendo em tempo de experiência, mas com certeza está feliz, né, filhinho? Fica de pé. Isso. O Frei Ismael também é franciscano, está nessa experiência bonita.
é presente de Deus. Celebrar 40 anos e ter a presença de 2 franciscanos não é coincidência, é providência. Para São Francisco, 800 anos, mais uma salva de palmas. Sim, há 17 anos, Dom Emanuel celebrava a dedicação dessa catedral, 2009, perfeito? O senhor deve lembrar com emoção, né? A dedicação dessa catedral. Ali tem a plaquinha na entrada, que vocês podem conferir. É uma bela catedral. É uma bela catedral. Desde a primeira vez que aqui eu entrei, eu enamorei. Como é bonita, ela é diferente. Ela é simples, despojada, mas ao mesmo tempo ela convida à oração. Ou eu exagerei? Não é bonita a nossa catedral? É a casa-mãe, é a igreja-mãe. Devemos amar nossa catedral, devemos amar nossa diocese. Dizer sempre, eu amo a minha diocese, eu amo a minha catedral. É a casa da mãe, a igreja-mãe, como assim deve ser vista. Por isso a igreja orienta que neste dia o bispo celebre o aniversário da sua catedral. Seria um pecado gravíssimo que você não o fizesse. Essa diocese criada em 85, mas instalada em 86, depois de um longo processo. E nesse dia também nós queremos celebrar outro acontecimento, não menos importante. O aniversário, 13 anos de ordenação presbiteral, do padre Amarildo, padre João Gomes, padre Marinho, padre Osmar e padre Vanderlei. Pode ficar de pé os presentes? Vanderlei, Marinho, João Gomes e Osmar. Merece uma salva de palmas. Celebrar o aniversário da catedral, não podemos deixar ofuscado, né? O ministério presbiteral. Isso é muito importante, porque o que seria da igreja sem o ministério presbiteral? Então fica aqui registrado o nosso carinho, não só por eles, mas por todo o clero. Quanto à palavra de Deus proclamada, serei breve. A primeira leitura maravilhosa, Livro dos Reis. Salomão no templo contemplando os mistérios de Deus, que quer habitar no meio do seu povo. E o templo é o lugar privilegiado de encontrarmos a presença de Deus. Como hoje nós aqui sentimos uma presença, um sopro divino. A catedral é o lugar do encontro, da presença de Deus, que não fica aprisionado nas paredes, entre as paredes, mas caminha conosco, morro acima, estradas esburacadas, atoleiros, no cansaço da ida e vinda. Deus está sempre conosco nas reuniões, tantas de padres leigos, cristãos leigos e leigas. Deus caminha com o seu povo, e a catedral é um sinal de que Deus nunca se distancia de nossa caminhada, seja na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A segunda leitura é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Jesus é o alicerce, pedra fundamental da igreja. Nós somos o templo, nós somos o corpo da igreja, pedras vivas escolhidas também, como falou Pedro. Somos santuários de Deus. Portanto, é muito importante amarmos a igreja prédio, mas cuidarmos das igrejas prédios. E os padres que o digam como é difícil. Mas também é preciso cuidar dos santuários, que são cada um que for batizado. Eu sempre gosto de dizer, cuidar do templo e dos templos. Cada pessoa é um santuário de Deus, é morada de Deus. E o único alicerce é Jesus, não outro. Jesus tem que estar sempre na base, no fundamento
solidificando a nossa fé. Quando Jesus é a base da vida de uma pessoa, de uma família, pode ter tempestades e a casa ficará de pé. Mateus 7. E o Evangelho, purificação do templo. Sem pormenores, Jesus purificou o templo porque ali onde se deveria praticar a oração, o amor, a alegria, o encontro, a comunhão, a festa, se tornou lugar de exploração. Lugar em que a religião manipulada servia para enriquecimento, dominação do povo simples, empobrecido. Por isso a ira de Jesus, a ação de Jesus, purificar o templo é devolver ao templo o seu papel primordial, lugar do encontro, lugar do louvor, lugar da celebração, lugar da expressão da fé, da religião, para enfrentar o bom combate do cotidiano. Creio que nós sempre deveremos purificar nossas igrejas de toda a tentação de uma religião sem compromisso com a vida, sobretudo dos pobres, como vai mais uma vez lembrar as diretrizes da igreja que acabamos de provar. No templo nos encontramos para celebrar. Do templo nós saímos para a vida promover. Forte isso. No templo eu entro para rezar, para celebrar, para louvar. Mas eu não posso amar 3 tendas aqui. Tenho que descer a montanha no cotidiano, viver o que celebrei, celebrar o que vivi em necessário casamento, em absurdo divórcio. Não se separa a fé que se celebra e a vida que se vive. Amados irmãos e irmãs, muito mais poderíamos ter para dizer, mas rogo a Deus que seja na catedral, seja no mais humilde centro comunitário de nossa diocese, na mais humilde capela de nossa diocese, seja o lugar do encontro com Deus. E a catedral é o espelho, tem que ser o espelho para nossas pequeninas comunidades. Não há capela isolada da diocese, da catedral. Por vezes, os padres sofrem muito que algumas capelas querem viver uma pseudo-autonomia, uma pseudo-autonomia. Isso é muito ruim. Não há capelas ilhas, há capelas comunhão. Tem que estar junto. Se não caminha junto, faz sofrer o padre, o bispo e muita gente. Que nossas pequeninas capelas não se sintam nunca fora do corpo eclesial, da comunhão eclesial. E graças a Deus, é expressiva a comunhão de nossas pequeninas comunidades com as matrizes das paróquias e com a nossa catedral. Glorifico a Deus pela bela história de amor de nossas comunidades, mas sempre vigilantes para que isso não retroceda. Como eu disse, 40 anos gratidão. Agora olhar para frente, 40 mais. E sem prolongar, quero deixar registrado aqui, para retomar depois, o que a Igreja do Brasil, juntamente com o Sínodo, recentemente acontecido, nos desafia. Dizer 40 mais é pensar que nós temos um longo caminho a percorrer, com cinco dimensões fundamentais. Nós precisamos 5 caminhos para a missão. Apenas anuncio para aprofundamento posterior, como as comunidades estão retomando, refletindo, na preparação da 6ª Assembleia em novembro. A igreja, a comunidade, a diocese não pode esquecer nunca esses 5 caminhos da missão. Primeiro, a animação bíblica da pastoral. Animação bíblica, paixão pela palavra de Deus, amor pela palavra, formação bíblica. Formação bíblica nunca é demais.
40 mais. Iniciação à vida cristã. Na Assembleia dos Bispos, muito, mas muito, e a igreja também, os papas têm dito, iniciação à vida cristã. Não tem mais aquela questão, vou receber o sacramento e tchau. É iniciação à vida cristã, é para sempre. Não existe mais, nunca existiu, a bem da verdade, catequese finalista, sacramentalista, como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Iniciação à vida cristã significa catequese não termina nunca. E tem crescido grandemente no Brasil o número de adultos redescobrindo a sua fé, sendo batizados, sendo crismados. Um verdadeiro Pentecoste está acontecendo na igreja. Creio que nossas paróquias, nossos padres, estão aos poucos promovendo essa iniciação à vida cristã, não por decreto, porque não funciona, mas por convicção e comunhão pastoral. Isso é muito importante. Sem iniciação à vida cristã, a paróquia se torna um corpo estranho dentro da diocese. Isso será sempre objeto de nossa sexta assembleia. Comunidade de discípulos missionários. 40 mais significa nós precisamos de discípulos missionários que não apenas frequentem as missas, mas que evangelizem, que preguem a palavra no cotidiano, em todos os espaços e dimensões. Quarto caminho da missão, quarto caminho, a liturgia e a piedade popular. Resgatar a beleza do celebrar, a beleza das expressões religiosas, romarias, terços, novenas e muito mais. Valorizar, purificar a religiosidade popular para que nos aproxime mais de Deus e nos faça mais fraternos. Porque nem tudo que é religiosidade popular nos leva até Deus. Precisa purificação. Será objeto posterior. 40 mais com missas bem celebradas. 40 mais com celebrações por leigos bem celebradas. 40 mais com momentos de devoção que ajude o povo a ter fervor na sua fé. E por fim, quinto caminho, serviço à vida plena, opção pelos pobres, cuidado da vida, cuidado da casa comum, preocupação com a ecologia integral. Portanto, queridos irmãos e irmãs, eis a importância de celebrarmos 40 vividos, celebrar anos que virão, sempre 40 mais, que venha muito mais compromissos sagrados de todos nós. Eu finalizo trazendo aqui uma definição bonita sobre a catedral, em homenagem aos 40 anos. Pela sua força simbólica, a catedral converte-se em casa de oração, escola da verdade, lugar de escuta da palavra de Deus, e lugar da elevação do espírito e de encontro com Deus. Amar e venerar a catedral é amar a igreja como comunidade de pessoas unidas pela mesma fé, pela mesma liturgia, pela mesma caridade, como somos hoje e sempre. Unidos pela fé, pela liturgia e pela caridade. É fundamental que a catedral, presidida pelo bispo, com a participação do povo, que forma a comunidade diocesana, seja expressão da igreja local viva e peregrina. Espera-se também que a catedral seja um centro modelador da liturgia, um desafio, da evangelização, da cultura
e da caridade, sendo assim expressão e sinal de toda a vida da comunidade diocesana. Creio que se você valorizava, agora com essa explicação, ou com essas humildes palavras, você vai amar e valorizar mais ainda a sua mais linda e bela catedral da sua vida. Uma salva de palmas. Catedral. E peço a proteção de São Miguel Arcanjo, o padroeiro de nossa diocese. Muitos são os desafios. Hoje, dia do trabalhador, dia de São José Operário. Pedir por intercessão de São Miguel pela valorização da realidade do trabalhador. Hoje se discute jornada de trabalho, os riscos de uma pejotização, o enfraquecimento dos direitos sociais conquistados pela CLT. São Miguel Arcanjo nos ajudar a vencer as enfermidades, as doenças, os cansaços, os desânimos. Com São Miguel, ninguém foge da luta. Podemos repetir? Com São Miguel, talvez você não vai se lembrar muita coisa que eu falei, não, mas isso você vai se lembrar. Com São Miguel, porque com ele nós aprendemos quem como Deus. Nenhum problema vai ser mais forte e maior que Deus. Quem como Deus? Para o nosso querido padroeiro, uma salva de palmas. E eu vou confessar mais uma vez. Quando cheguei aqui, eu não tinha tanta devoção a São Miguel. Mas como bispo, com São Miguel de Padroeiro, hoje eu não entendo a minha fé sem a valorosa ajuda de São Miguel. Sou um devoto do Arcanjo São Miguel. E que você seja também. E a nossa querida mãe, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, interceda a Deus pelo nosso Brasil, esse ano de eleição, que Nossa Senhora abençoe a nossa pátria, para que ela seja expressão de vida, de comunhão, de fraternidade. Amados irmãos e irmãs, finalizo invocando então a proteção de São Miguel, Nossa Senhora, a estrela da evangelização. E muito do que eu falei, você vai encontrar no livro que estamos lançando, escrito pelo Padre Dilton e o Gilson, 40 anos de história. Numa homilia, não posso ficar falando de 40 anos, mas no livro encontra-se retratada de uma forma muito sábia 40 anos dessa história que não começou hoje, começou há muitos e muitos anos. E você poderá adquiri-lo ao longo desse dia, dessa bela programação com shows, almoço, lançamento do livro, também show da renovação carismática, isso é muito importante. E dentro dos 40 anos, 40 a mais, nós temos o site da Diocese, os Facebooks, Instagrams, os meios de comunicação de nossas paróquias estão cada vez mais enriquecidos. Há um batalhão de jovens, adultos, ocupando os meios de comunicação social, porque não podemos falar tão somente para nós. Temos que levar na internet coisa boa, porque o inimigo coisa ruim coloca. E se a gente não ocupar, a gente vai ficar engolindo besterol virtual. E eu quero sabedoria, eu quero a beleza, eu quero a verdade, eu quero a luz. E eu creio que a internet é um belo instrumento, se a gente souber usar, para o bem, para a evangelização. 2 grandes sinais do 40 a mais: o livro e os meios de comunicação social. 3, e a Assembleia no final do ano. Creio que nesse momento
vocês podem dizer: o bispo está feliz. Sim, estou e sou feliz, porque sei onde estou e sei aonde quero chegar. Com vocês, com Deus, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora Aparecida, ninguém nos segura. 40 a mais.